Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo, né? Ver o que o Eduardo Afonso trouxe aí de informação do nosso amado São Paulo Futebol Clube, que joga hoje contra o Atlético Nacional de Medellín. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve, deixa seu like aí, mas sem mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. Amigo Abel, como é que você tá? Grande abraço a você, bom dia a todos que estão acompanhando a ESPN. Eu já falo aqui do Atanásio Girardot, que hoje à noite recebe uma partida importante de oitavas de final da Copa Libertadores da América entre Atlético Nacional e São Paulo. Jogo de volta será no Morumbis no dia 19. Duas equipes de poucos investimentos e que perderam alguns jogadores. O São Paulo perdeu muitos atletas por lesão. Recentemente, Arboleda, Wendel, Oscar. Tem o Lucas Moura, que vai ficar no banco e pode atuar aí no máximo 30, 40 minutos. E contratou Tapia e Dineno, poucas contratações. O Atlético Nacional, que conseguiu em casa na primeira fase 100% de aproveitamento, venceu aqui o Internacional, venceu aqui o Bahia e o Nacional, fora de casa perdeu as três. Se classificou em segundo do grupo, eliminou o Bahia, inclusive, perdeu dois jogadores importantes, o Viveiros e o Aguirre, que foram para o Atlético Paranaense, mas trouxe o Marlos Moreno, que foi campeão em 2016 com a camisa do Atlético Nacional, o Rei de Copas. Aliás, em 2016 foi a última vez que o São Paulo veio aqui na semifinal, havia perdido por 2-0 no Morumbis, com um homem a menos, com 2 gols de Borja, e aqui até foi prejudicado pela arbitragem, mas acabou sendo eliminado para o Roubado na Atlético cara Nacional dura, por né? 2-1. Foi a última vez que as duas equipes se enfrentaram. Para essa noite a situação é completamente diferente. São Paulo chegou aqui na madrugada já de segunda-feira, vai ter um time muito parecido àquele que está reagindo no Campeonato Brasileiro. Rafael no gol, Ferrarese na direita, a gente conversou com o Ferrarese, já eu falo sobre essa conversa exclusiva com o Ferrarese. Alan Franco e na esquerda, fechando a zaga esquerda, o Sabino, que é o substituto do Arboleda. Nas alas, o Cédric volta, foi preservado no último jogo, e o Enzo Dias. No meio de campo, o Marcos Antônio, ao lado do Bobadilha e do Rodriguinho. O Alisson deve ficar no banco. E no ataque, talvez a principal dúvida, o Luciano começa como titular, entrou só no segundo tempo contra o Vitória, e ao lado dele pode ser o Ferreirinha, ou pode ser o André Silva. A decisão é do técnico. Acredito muito no Ferreirinha, viu? Ontem, lá no CT do Independente de Medellín, que é o outro time aqui da cidade colombiana. Como eu disse, Abel, ontem eu conversei com o Ferrarese. Vamos chamar um trechinho dessa conversa, principalmente a parte em que ele falou sobre o trabalho do Hernan Crespo e mais, se o Hernan Crespo jogasse. Como marcar o Hernan Crespo? Seria fácil ou difícil marcar um atacante do tamanho do Hernan Crespo? Foi a parte descontraída desta conversa com o zagueiro Ferrarese. A gente sabe lo que ele significa para o mundo de fútbol como jogador y vivir con él día a día ha sido muy bueno y esperamos que siga siendo así porque significaría que estamos en muy boa fase como venimos sendo. Se ele jogasse hoje, ia ser difícil marcar o Crespo? Muito, muito. A brincadeira é o melhor delantero acho, Um grande da história da atacante, Argentina né? e do mundo, né? Por isso os números falam por si só, mas sim, acho que isso é muito difícil. É isso, Abel. Seguimos por aqui durante toda a programação da ESPN nesta terça-feira. Informações desse jogo que começa às 9h30 da noite no Brasil, 7h30 aqui em Medellín, entre Atlético Nacional e São Paulo. O tricolor querendo esquecer aquela eliminação na Copa do Brasil e utilizar a boa fase no Campeonato Brasileiro para conseguir a classificação na Copa Libertadores. Combinado, Abel? Boa sequência para você e para todos aí. Grande abraço. Um abraço para o amigo Eduardo Afonso, bom trabalho aí em Medellín, na Colômbia. Fui checar a informação para ver se eu tinha falado bobagem ou não. Não falei bobagem dessa vez não, Eugênio. O Hernan Crespo jogou na Internacional e no Milan, além de Parma e de vários outros times, e foi figura fundamental por um bom tempo também na seleção argentina. Mas o Ferrarese deu uma exagerada, né? O melhor de todos os tempos da Argentina e do mundo. O Batistuta joga vôlei? Não, e o Batistuta, inclusive, era da época dele, né? Pois é, contemporâneo. Contemporâneos, Batistuta e Hernan Crespo. Não, O foi um Batistuta é um grande pouco mais jogador. velho, mas eles chegaram a jogar Foram muito bons tempo. atacantes, né, cara? Foi ótimo, ótimo. Agora vamos falar de outro time que também está rebolando para tentar pagar suas contas, que é o São Paulo, e que hoje em campo encara o Atlético Nacional de Medellín na Colômbia, em Medellín, né? Jogo duro, jogo O São duro. Paulo tem o melhor aproveitamento do Brasileirão depois da volta no Mundial. Foram 5 jogos e 5 vitórias. Tem que virar a chavinha aí para encarar o Atlético de Medellín. O São Paulo defende uma invencibilidade imensa. São 15 jogos seguidos sem derrota na Libertadores.
todos, eu sei que os São Paulinos vão ficar lá, você é fã do Zubeldia. Não, mas foram todos Era isso com que o eu ia falar. Zubeldia. Devia deixar eu falar para você não ficar sendo Mas perseguido. foram todos com o Zubeldia. Agora o Crespo tem um desafio aí de manter essa invencibilidade. Olha a invencibilidade do São Paulo aí na sua tela. Na estreia do Zubeldia, ela venceu o Cobresal 2-0. Depois venceu... Aliás, o São Paulo com o Cobresal ainda não era o Zubeldia. O Zubeldia estreou contra o Barcelona. Acho que era o Carpini. 2-0, fora de casa. Depois contra o Cobresal, 3-1. Empatou com o Barcelona em casa. Ganhou do Tajeres em casa. Empatou com o Nacional fora. Ganhou do Nacional em casa. Empatou com o Botafogo e aí foi eliminado. Depois, no primeiro jogo. Depois no segundo jogo empatou em 1-1 com o Botafogo e aí sim foi eliminado. Ganhou do Tajeres fora. Empatou com o Alianza Lima em casa. Ganhou do Libertad fora. Ganhou do Alianza Lima fora. Empatou com o Libertad em casa e venceu o Tajeres em casa. Então são 16 jogos de invencibilidade. É esse número que o Crespo encara nesse momento, o Danilo. Vamos ser coerentes, né? Botafogo é o único desses times aí que vinha jogando de Crespo, bola, digamos assim. O Crespo ele tá num ótimo momento do Brasileirão. Conseguiu uma arrancada que a gente não imaginava, pelo menos eu não imaginava. Achava que o São Paulo tinha meio que batido no teto com o Zubeldia. Mas aí ele mostrou uma boa reação no Brasileirão. É verdade que contra times do meio da tabela, né? Mas sim, uma reação boa. E aí caiu para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. A gente vai falar, mas jogou com o time misto na primeira partida, mas na segunda partida não jogou com um time tão misto assim. Teve a expulsão do Rafael e aí o Jandrei teve que entrar. A gente sabe que a eliminação ela não causou tanta turbulência assim, porque a torcida meio que está comprando o atual momento do São Paulo, está comprando e empurrando o Crespo, mas ser eliminado na Libertadores, eu tenho certeza que acaba com qualquer tipo de paciência. E aí o Crespo já não vai mais servir, e aí o Zubeldia já tinha razão, e aí o Casares já é um presidente que não serve. Então, é um jogo muito, muito importante para o São Paulo. Eu acho que o jogo de hoje, especialmente, é voltar tranquilo da Colômbia, resolve no Morumbi depois, o empate está ótimo, e aí você joga no Morumbi e vence. O Atlético Nacional é uma equipe que pode oferecer uma boa resistência, especialmente olhando o que foi a primeira fase. É que a primeira fase foi tanto tempo que parece outro mundo. Fisicamente o time é forte demais. Os jogos do Atlético Nacional lá na Colômbia sempre foram muito difíceis para o adversário. Então é um jogo chave. Ganhou todas em casa e perdeu todas fora. Né? Pois é. Então, assim, e o ambiente é um ambiente de Libertadores raiz. O Atlético Nacional, que foi campeão em 2016 ou 2017, eu não me lembro agora, com Guerra, com Borja. Então, é um time 16, né? Que tem conseguido fazer o efeito casa valer muito. Então, é um jogo muito importante para o Crespo falar, não, olha, a Copa do Brasil foi um tropeço. A gente tem um bom trabalho por aqui. Porque dependendo do que acontecer na Libertadores, São Paulo volta para aquela turbulência toda no Brasileirão. O Matheus aqui fala um monte de time fraco, só o Botafogo é melhor que o São Paulo, sobre aquela lista de invencibilidade do Zubeldia. Concordo, não desmerecendo o Zubeldia, mas concordo. É um time razoável, perigoso, que o São Paulo vai enfrentar fora de casa, Casão. E o time é meio uma pedra no sapato do São Paulo. Olha o histórico do São Paulo em Medellín contra o Atlético Nacional. Perdeu em 93, o São Paulo, ganhou em 94, empatou em 2008, empatou em 2013, perdeu em 2014 na semifinal, depois em 2016 perdeu de novo. Então, não é lá exatamente um bom retrospecto do São Paulo jogando lá. O adversário é perigoso, né, Casão? O adversário é perigoso, o campo é perigoso, né? É perigoso assim. Como o Danilo falou, vai ser um jogo raiz. Uma torcida em cima, um jogo difícil, um jogo que o time adversário vai chegar junto, vai tentar colocar uma velocidade, uma intensidade de jogo muito grande, que é uma arma, apesar que é o histórico do Atlético de Medellín, que é um time técnico, né? Historicamente, a formação do Atlético de Medellín sempre foi um time mais técnico, de toque, de ultrapassagem e tudo mais. Mas esse não é não, viu, Casão? História, né? Não vai ser uma coisa simples pro São Paulo. O São Paulo, assim, não pode perder o rumo hoje, né? Porque joga a segunda em casa. Então tem que fazer um jogo bastante consistente, muito bem preparado para ser agredido, né?
tentar, claro, ferir o adversário também, atacar, criar medo no adversário, porque senão o adversário vai para cima e fica socando ali. E o Atlético do Medellín já foi campeão 2 vezes, não é? Da Libertadores. Se eu não me engano, perdeu para o Milan no Mundial lá no Japão com um gol do Evani de falta no final do jogo. Se eu não me engano, ganhou de 1-0 do Milan lá atrás, no final dos anos 80. Foi campeão uma vez, certo, Danilo? Eu vou até pesquisar agora, mas acho que é uma. Mas é um time, enfim, de qualquer forma, é um time que tá sempre Dá uma olhada aí. Tô pesquisando aqui. Vamos olhar. Milan e Atlético de Medellín. Nacional de Medellín. De 1-0. Perdeu pro Milan de 1-0 em 89. Então, gol do Evani de falta. Isso. Que era um jogador, um ponto esquerda do Milan. Isso mesmo, foi 2 vezes. 89 e 2016, Casão, certinho. Títulos do Atlético Nacional de Medellín, exatamente. Bicampeão. Sim. Tem alguns jogadores interessantes, né? Ele conseguiu manter o Inestrosa, que estava sondado por clubes do Brasil, né? Na janela de transferência. Mas perdeu o Viveiros, o mesmo cara que atrapalhou o São Paulo, que agora foi para o Atlético Paranaense. Né? O cara que sofreu o pênalti lá pênalti não, a falta do Rafael. Que fez o gol no Morumbi e sofreu a Entre falta. as chegadas de saques para o Campuzano, estava emprestado ao Boca Juniors, e o Marlos Moreno, ex-Flamengo, também do Atlético Nacional de Medellín. O São Paulo tem o Lucas Moura, entre os relacionados contra o Atlético Nacional. Não deve jogar como titular, né? Mas vai estar no elenco e deve entrar. Vai ser relacionado. Os desfalques do São Paulo: Luiz Gustavo Arboleda, Caleri, Oscar, Rian Francisco e o Wendel, né? O Rian Francisco nem joga mais esse ano, o Caleri provavelmente não, o Oscar pode voltar, o Arboleda volta daqui a um mês, Luiz Gustavo ainda está naquela, saber se volta a jogar com embolia, e o Wendel também deve voltar dentro de um mês. Bom, outra coisa importante sobre o São Paulo, Danilo: o São Paulo pediu um empréstimo aí, 50 milhas, um novo empréstimo, e tudo Eu não tava acreditando não nessa história, viu? Mas pelo jeito é verdade, viu? Se era para não ter dívida bancária, mas ninguém sabe direito o que é, na verdade. Pelo que eu li, né, é para tentar manter o fluxo de caixa em dia, e aí tem sempre a explicação que os clubes eles recebem boa parte da receita do Brasileirão e da Libertadores, e obviamente da Copa do Brasil, que no caso o São Paulo não vai receber porque foi eliminado, mas no segundo semestre, porque são os momentos em que as competições são disputadas. A verba de televisão do Brasileirão, normalmente ela chega no final do ano também. Então, muitas vezes, até ali junho, maio, os times têm dificuldade de fluxo de caixa e às vezes fazem empréstimos, usando inclusive os recebíveis que tem ali para frente. Então, na maioria das vezes, esses empréstimos eles têm condições que não são tão ruins, mas sempre são empréstimos, ou seja, você sempre perde um pouquinho de dinheiro, nem que seja pouco. E aí a gente volta, parece uma vitrola riscada, mas voltamos a falar a mesma coisa. Porque o São Paulo não tem transparência, pelo amor de Deus, neste caso? Porque o Belmonte, pela primeira vez do ano, foi falar agora que o São Paulo precisa vender atleta para poder pagar as metas, para poder ficar em dia com o que o fundo lá, que fez o FIDIC para ajudar o São Paulo. O cara não quer se expor, né, Danilo? Então, assim, não adianta uma equipe que os caras não querem dar cara a tapa. Ser transparente. Casares, não vai ser vergonha nenhuma você vir a público e falar: estamos em dificuldade, estamos precisando apertar os cintos, que é o que o São Paulo já está fazendo, a torcida vai comprar ainda mais o seu discurso. E explicar: esse dinheiro aqui a gente não queria, mas a gente precisa para poder pagar dinheiro de atleta, para poder pagar funcionário, para poder deixar tudo em dia. Perdemos um pouquinho aqui, perdemos 2 milhões em juros, mas, vamos manter a paz no CT. Não sei, explica, pelo amor de Deus, explica. A torcida precisa entender. Para a torcida na quarta que vem, na terça que vem no Morumbi, entender e apoiar ainda mais, e em caso de um tropeço, não transformar tudo em algo pior ainda do que já pode ser. Então, o Casares, eu não consigo entender, Tironi. Eu não consigo entender qual é a dificuldade da transparência. Tem a faca e o queijo na mão, ele tem tudo, é perfeito. É o momento que todo mundo compraria, a torcida, a imprensa, o conselho. Aliás, o conselho ele tem na mão, ele não precisa nem ter medo do conselho. Então é isso daí, torcedor tricolor. O São Paulo aí, né, vai jogar na Copa Libertadores da América e hoje. Jogo importantíssimo
para a temporada do São Paulo. Espero que os jogadores entrem com a faca nos dentes. Entre lá com seriedade. Entre lá para ganhar. Ah, não entra pensando para empatar, entra pensando que vai ganhar. Se viu empate é lucro, mas entra pensando em ganhar. E eu acredito muito nesse time do Crespo. A forma com que esse time está se portando fora de casa está nos dando muita confiança. Muitas das vezes o São Paulo está jogando fora de casa e parece que está jogando dentro, porque o São Paulo tenta ter a posse de bola do jogo ali e tenta propor no jogo. Então acredito muito que o São Paulo vai fazer isso com o Atlético Nacional. Vá tentar controlar o ímpeto do Atlético Nacional ali nos primeiros ali 10, 15 minutos. E eu acredito que o São Paulo vai fazer isso com troca de passes, triangulações e tentando ali chegar ali no gol do Atlético Nacional para agredir eles e dar logo um susto para fazer com que eles retraiam e joguem um jogo mais, digamos assim, mais com a pulga atrás da orelha. É muito importante o São Paulo fazer esse jogo aí nos primeiros 15 minutos. O que eu analisei do time do Atlético Nacional é time muito forte fisicamente. A qualidade técnica não é tanto. Os caras quase sempre chegam com 3 atacantes ali na área ali para finalizar. Então é muito importante também a cobertura do Cédric e do próprio Enzo Dias. Eu acho que esse jogo o Cédric e o Enzo Dias vai sofrer um pouco, mas com a consistência que eles vêm conseguindo jogar aí, principalmente defensiva, acho que a gente não vai ser vazado. Acho que a gente pode ganhar lá pelo placar mínimo 1-0 aí e não será vazado, até porque esse time vem jogando muito fora de casa. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!